Olá, eu sou a Marina Pinheiro, professora do Departamento de Psicologia da UFPE, e estou aqui com Juliano Vitor Luna, que é psiquiatra do Serviço de Psicologia da UFPE, é professor de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e também é preceptor de residência da Psiquiatria do IMIP, para falar sobre cuidados psicológicos no contexto dos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente no combate à grave crise sanitária que atravessamos. Boa tarde, Juliano, tudo bem? Oi, Marina, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje falando com você. Para a gente começar essa breve conversa, eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você caracterizaria as fontes e as características do desamparo enquanto forma de mal-estar que pode atravessar a atividade, né, de profissionais e técnicos de saúde no contexto hospitalar, né, e de atenção a pessoas acometidas pelo vírus? Eu acho essa pergunta bem interessante porque ela dá conta de uma coisa maior, né? Que é um fenômeno que já vem de um tempo, que é o burnout em profissionais de saúde, né? Burnout, do inglês, é a síndrome de esgotamento profissional, né? Já há vários estudos de médio e longo prazo mostrando que a área de saúde é uma das áreas mais afetadas pelo burnout, juntamente com policiais e bombeiros, né? Somos os três grupos profissionais mais afetados por isso. E com a pandemia, especialmente com essa pandemia, né? Há um tempo atrás, quando eu trabalhava com UTI ainda, eu participei da epidemia de H1N1. Eu estava na linha de frente, mas era bem diferente do que a gente está vendo hoje, né? Porque o contágio era bem mais restrito, era uma doença que acometia muito mulheres grávidas e tinha alguns perfis de risco, né? Então não era nada como é hoje a Covid-19, né? Então que tem uma taxa de contágio muito alta, tem uma capacidade de adoecer o pulmão muito grande, né? E impede que os mínimos laços sociais entre o profissional de saúde e o paciente e a família sejam estabelecidos, né? Então, numa situação que de base já era bem complicada, de desamparo, que a gente pode ler como burnout também, né? Essa pandemia acrescentou uma camada que é o isolamento, né? Essa coisa de o familiar de um paciente com Covid não pode visitá-lo, o médico tem que estar todo paramentado, então a construção da identidade, né, tanto do médico quanto do paciente, é prejudicada e essa relação fica fragilizada por isso, né? Então, essa pandemia, além de ser nova em vários aspectos, é nova nesse sentido também. Isso fragiliza ainda mais quem está na linha de frente, né? Trabalha em 2 hospitais, né, que é no Hospital Oswaldo Cruz e no IMIP, que são hospitais de referência para a Covid. E a gente vê essa questão muito aguda, né? No IMIP a gente está com um programa de acolhimento, né, de nossos residentes, de acolhimento às famílias dos profissionais de saúde, né, para tentar minimizar um pouco esse desamparo e tirar deles esse peso, que nesse momento, dentro de um plantão com pacientes de Covid, é um peso muito grande, né, de ter que ainda, além de tudo que o plantão exige, dar conta de comunicação com esses familiares e com essa questão. Então, a gente está ajudando nesse contexto, né, a diminuir o impacto dessa pandemia, se pudermos dizer assim, nos profissionais de saúde, né, impacto psíquico, né, através da facilitação da comunicação entre os profissionais e a família. É bom a gente grifar que isso exclui as notícias de óbito, né? Essas notícias, por definição, vêm da equipe assistente e não de equipe de saúde mental, né? Mas, salvo essa questão específica, a comunicação tem sido feita por a gente e é uma forma de amenizar isso, né? Sobretudo no serviço público, né? Nesse sentido, a questão da comunicação com o paciente, então, é um peso grande na questão dos sentimentos e do bem-estar do profissional que está atendendo esses pacientes. Em certo sentido, sim, porque como
eu já vivi a UTI como plantonista de UTI, né? Já tive essa oportunidade de ver como é a rotina de um plantão de terapia intensiva, né? E já é muito desgastante de base, né? Assim, então, existe um momento da visita, que é um momento em que as famílias têm contato com as pessoas que estão internadas e que depois o médico plantonista entra para conversar com as famílias, mas com a singularidade de terem visto seus familiares, de terem uma construção imaginária do que está acontecendo, né? E comparada com o mundo real, né? Nesse momento da Covid, quando os profissionais que estão na UTI estão completamente sugados pela paramentação, pela gravidade dos pacientes, pelo fluxo aceleradíssimo, né, de internações e óbitos, se torna uma dificuldade a mais, não é? Porque cumprir esse papel, né, de mediação com a família, às vezes inviabiliza o trabalho do plantonista, né, no sentido prático mesmo, né? E afetivo e subjetivo, sem dúvida, né? Mas também no campo mais assim prático do exercício, né? E aí onde eu acho que a gente que não está nessa linha de frente, né, as pessoas da saúde mental podem contribuir para tirar deles, né, esse peso, né? Vamos chamar de peso entre aspas, né? Mas essa carga que é muito dura para qualquer médico que está lidando, qualquer profissional de saúde que está lidando com essa situação, né? Mas também para as famílias, né? Então é bem por aí. Obrigada, Juliano. E quais seriam os principais sinais de alerta em termos de saúde mental para esses profissionais? Ou seja, quais são as características, né, de comportamentos ou de afetos que as pessoas que estão atuando na linha de frente deviam ficar atentas em termos do cuidado de si, do cuidado psicológico, do seu bem-estar? Essa é uma pergunta bem complexa, porque envolve uma categoria de profissionais que é heterogênea, né? Que aí temos os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né? Que são os 3 grupos que estão mais na linha de frente, né? E envolve uma série de particularidades, né? Por isso. Mas, falando da área que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que é do profissional médico, né? Tem um problema quase estrutural, que saiu agora no final do ano uma pesquisa sobre burnout em médicos, né? Mostrando que das pessoas que estão exaustas e que estão com os sintomas de burnout, que seriam mudanças rápidas no humor, irritabilidade frequente, sensação de exaustão o tempo todo, às vezes uma atitude para com o paciente que parece indiferente, mas na verdade é defensiva, não é? Desse grupo de profissionais, cerca de 70 a 75% não procuram ajuda, né? Então, é um grupo de pessoas que tem uma dificuldade, até por fé de ofício, né? A gente é imbuído quando faz o juramento hipocrático de que a gente tem que... Isso faz parte da profissão, a gente tem que lidar com isso mesmo. Bom, e aí isso cria uma certa resistência, especialmente quem está na terapia intensiva, na urgência, né? De olhar para esses sintomas. E diante do corre-corre do que está acontecendo na pandemia, isso acaba sendo posto um pouco de lado, né? Por todos. Eu tenho ouvido muitos profissionais, né? De saúde e da linha de frente também da terapia intensiva que descrevem isso, né? Que não, a gente deixa para sofrer em casa. No hospital a gente se defende, a gente vê no que dá, a gente testemunha muitas mortes em que a gente não pode fazer absolutamente nada, né? O paciente está num estado crítico que qualquer medida que a gente adote é insuficiente ou ineficaz e tem que elaborar isso em outro espaço, né? Mas acaba acumulando, né? Isso não vai embora, né? Essa experiência não some, né, de quem vive. Sem falar do medo, e esse é mais amplo, né, do contágio e da doença que é nova e que há dados que mostram que 40% a 50% dos profissionais da linha de frente se contaminam, né? Além dessa experiência na relação médico-paciente, tem a experiência com o intangível, né? Com a coisa da pandemia, do que não se pode controlar. Então, é bem complexa essa pergunta, mas o que chama a atenção no comportamento é isso, né? Uma coisa de irritabilidade, de uma dificuldade de se concentrar, às vezes essa sensação de indiferença, né? Mas dentro desse contexto, às vezes é difícil de filtrar mesmo.
E como o grupo profissional não costuma procurar muita ajuda, né, a gente fica com esse dilema, né? Por isso que tanto o SPA federal quanto o IMIP, né, a UPE também, a gente tem serviços de suporte, de teleatendimento a esses profissionais, né? Está mais assim caracterizado na UPE e no IMIP, né, que é um serviço específico focado para profissionais da linha de frente, quando na federal a gente está numa coisa mais ampla, né, de atendimento à comunidade universitária, comunidade estudantil, né? Então tem uma característica um pouco diferente, mas nos hospitais de referência de Covid a gente está tentando dar esse suporte. E o que a gente tem visto ao longo do tempo é que há uma procura, mas se mostra até menor do que a gente esperava, né? A gente imaginava, quando montou esses serviços de sobreaviso, que a procura fosse ser muito maior, fosse ser grande, né? E nesse momento a gente vê uma procura relativamente discreta, né? E aí isso faz a gente pensar no que se tem caracterizado como o pós-pandemia, né? Que alguns autores chamam de quarta onda, né? Que é passado o impacto de saúde, financeiro, econômico da pandemia, vem o impacto na saúde mental, né? A sensação entre nós da saúde mental é de que a gente está esperando uma bomba relógio disparar, né? E esse disparo possivelmente ocorrerá depois da pandemia. Muitos profissionais de saúde, inclusive, evitam ficar morando junto com seus familiares, né, por conta do medo de contágio. Então, você acha que essa é uma questão recorrente dos profissionais que você tem trabalhado, de se afastarem da família, e aí é mais uma rede de apoio que esse profissional não conta no seu cotidiano? Sem dúvida. Eu acho que inúmeros casos, né, de colegas, amigos e até pessoas que eu escuto na linha de frente relatam isso, né, esse medo constante, essa tensão que não passa, até mesmo essa proposta de se mudar mesmo, de evitar o contato com a família. E isso tem sido muito prevalente, né, pelo menos na área médica, que é com que eu tenho mais contato, mas imagino que também em outras categorias isso se aplique, né? Joia. E, assim, por fim, quais seriam, ou você conseguiria elencar ações simples que gestores de times de saúde, né, ou inclusive a própria pessoa que é um profissional de saúde, um técnico, poderia tomar para melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade das relações e prover assim mais estrutura subjetiva, além de técnica, para o exercício do trabalho? Essa é outra pergunta bem complexa, né? Porque aí a gente incorre naquele contraponto entre o universal e o subjetivo, né? A singularidade de cada um. Mas eu acho que, se a gente puder fazer uma recomendação mais ampla, né, é buscar ajuda, né? Procurar um espaço de fala, e muitas instituições estão provendo isso, né? Um espaço de fala para quem está na linha de frente, além de medidas mais, digamos, universais, né? De tentar contato com as pessoas com quem o vínculo afetivo é maior, tentar contactar com atividades que distraiam a pessoa, né? Que permitam uma certa desconexão dessa... O que, teoricamente, é fácil de dizer, mas muitas vezes é difícil de executar, não é? Porque quando você está nesse loop, nessa roda viva, né, do trabalho, há pessoas que dão 5, 6 dias de plantão ininterruptos, né, assim, com intervalo de 12 horas no meio, né? Então, quando você tenta imaginar isso no cenário real, né, se vê com uma série de barreiras, né? Barreira de ordem prática, mesmo a pessoa ou está trabalhando ou está dormindo, né? Então, é um momento muito particular, né? Muito único, né? Pelo menos para a nossa geração, inédito, né? Assim, e que assola o mundo inteiro. Acho que o Brasil tem um agravante, né? Como a gente sabe, que é a questão como está sendo conduzido, né? Isso é inegável, mas do ponto de vista técnico tem essas limitações, né? De que a sensação que fica muitas vezes é: vamos deixar para sofrer depois, agora a gente tem que resolver. E a gente sabe, pela clínica psicanalítica, clínica psicoterápica, que isso vai ter um preço no futuro, né? Esse preço vai ser cobrado
E agora, muitas pessoas adotam essa posição defensiva, né? Mas eu acho que se puderem se conectar com esses espaços de fala, né? E mesmo, caso não, até mesmo de suporte psiquiátrico, caso seja necessário, né? Isso eu diria que é um ato de cuidado consigo bem importante, né? Uhum. Juliano, você saberia dizer quais clínicas que esses profissionais poderiam recorrer? Você falou do SPA. Tem algum outro ambiente público que você conhece que um enfermeiro, um médico pode acessar? Sim. Existe o NUTES, né, que é o Núcleo de Tecnologia e Saúde da Federal, que é um colega nosso, até uma pessoa muito querida, que é Léo Machado, que está coordenando esse projeto. Então, lá eles têm um serviço de teleorientação e teleconsultas da psiquiatria e da psicologia para o público geral, né? Os serviços que eu mencionei, tanto da Universidade de Pernambuco quanto do IMIP, são restritos aos profissionais de cada instituição, né? Não são abertos para o público em geral. O SPA está aberto para toda a comunidade universitária, né? Mas não especificamente para profissionais de saúde, né? É uma proposta um pouco diferente, né? Dessas que eu mencionei, tanto do NUTES quanto da UPE ou do IMIP. Tem também essa tentativa, né, de fazer uma comunicação com as famílias, pelos tablets, tentar fazer as famílias interagirem com seus entes queridos que estão internados, mas que está ainda em desenvolvimento pelo governo do estado, né? Mas para o profissional, eu acho que seria, nesse momento, o que tem mais amplitude é o NUTES, né? Joia. Então, Juliano, muito obrigada pelas suas reflexões. Eu tenho certeza que contribuiu bastante para a gente entender o que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo faladas como heróis, né? Que são esses profissionais que realmente colocam a própria vida a serviço do outro, né? Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Até.